Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Todo Dia. Hoje falaremos sobre somatização, o que ela interfere no nosso corpo, na nossa mente e nos nossos pensamentos. Bom, e para começar, então, é importante a gente introduzir um pouco a respeito do que é essa somatização, né? Porque acaba que, assim, a nossa mente e o nosso corpo estão ligados, né? Então, quando a gente fala da somatização, é quando a nossa mente se manifesta através do corpo, seja por alguns sintomas, dores, doenças. Então, o mental afeta o físico. Então, através dessas condições psicológicas, esse corpo responde apresentando um problema ou não. Porque, de uma certa forma, de uma maneira leve, é normal somatizar em diferentes situações da vida. Por exemplo, quando a gente está triste, nós derramamos lágrimas, por exemplo, a gente chora. Então, dessa forma, é natural, né? É uma somatização natural. Só que aí a gente precisa avaliar um pouco, né, quando passa a ser algo um pouco patológico, algo problemático, que causa prejuízos para aquela pessoa. Bom, então é importante ficar atento quando isso deixa de ser sintomas leves e naturais, que são respostas de algum sentimento que a gente está sentindo ali no momento, e passa a ser algo preocupante, algo que traz prejuízos para a nossa vida. Então, é importante saber identificar alguns sintomas que você pode estar sentindo e, sem perceber, estar somatizando algo aí dentro do seu psicológico, algo do seu mundo psíquico. Vou falar alguns sintomas e talvez vocês se identificam com algum deles. Dores de cabeça, nas costas, articulares, né, abdominais, no peito ou difusas, né, no corpo inteiro. Vômito, náuseas, diarreia, intolerância alimentar, tonturas, desmaios, palpitações, falta de ar, fraqueza muscular, fadiga, dificuldade para urinar, menstruação irregular ou dolorosa, visão turva, surdez, perda de voz, amnésia. Aí tá os piores, ansiedade, ataque de pânico, talvez tenha alergias no corpo. Então, isso depende muito, né, de qual a sua realidade, do que está acontecendo na sua vida, e porque cada pessoa tem um sintoma, né? Então, assim, é muito importante vocês começarem a se observar qual a recorrência desses sintomas. Vamos, o básico, né, que geralmente todo mundo sente, que é a dores de cabeça. Como é essa dor de cabeça? Como que está acontecendo, assim? Qual é o grau, né, de recorrência que está acontecendo? E é importante a pessoa se observar, analisar quando acontece, né, essa dor de cabeça e procurar uma ajuda. E não ficar somente se automedicando, porque isso é um risco tão grande, né, de se automedicar sempre, talvez é algo bem mais sério, ou talvez é algo que está acontecendo, né, no trabalho, uma preocupação excessiva diante de alguma situação da vida, e aí gera esse sintoma de dor de cabeça, e aí acontece que vai ficar se automedicando e pode estar prejudicando outras coisas, né? Não só, a gente não vai ficar entrando em detalhes sobre cada sintoma, porque, por exemplo, do vômito, ou tontura, ou da ansiedade, né? Que é a ansiedade, que é algo que está acontecendo bastante na nossa sociedade, diante de tantas coisas que acontecem, da crise de ansiedade, né? De sentir essa falta de ar também, que os dois acaba que Sim. se envolve, né? Sim. Mas é basicamente isso, a nossa orientação é se observar diante desses sintomas e procurar ajuda, né, diante dessas recorrências. Então, por isso é tão importante observar, entender um pouco ali o que está acontecendo na sua vida, né? Realmente olhar um pouco para dentro de si e ver os sentimentos que você anda sentindo, as situações que você anda passando, porque, infelizmente, não tem algo que vai fazer com que você não sinta mais raiva, medo, ansiedade, culpa. São sentimentos inerentes ao ser humano, então é algo natural.
O que a gente pode tentar fazer é mudar a forma que nós lidamos com isso, porque é natural. O medo, por exemplo, o medo sempre vai estar presente e ele é importante, ele tem o seu ponto positivo, o motivo dele existir. E assim, é importante a gente se expressar, né? Eu falo por experiência própria, porque muitas das vezes eu passei por situações que eu não me expressava, que eu ficava guardando, né? Todo aqueles sentimentos, toda a minha angústia, né? Que isso acontece no dia a dia, isso acontece na vida, né? A vida adulta nos exige tanta coisa e eu não sabia me expressar, eu não sabia falar, né? Para as pessoas, né? Enfim, e isso sempre me gerava muitas alergias no corpo, porque isso era uma somatização de tudo que estava acontecendo na minha vida. Então, eu fui descobrir isso, né, com o tempo também. Eu já estava na época da psicologia, na época da faculdade, era o auge da minha alergia. E sempre quando estava acontecendo algo bem estressante, bem desafiador, as alergias atacavam. Então, isso acontece com muitas pessoas também, já ouvi falar bastante sobre isso. E então, assim, é importante vocês não ver só o problema, por exemplo, a alergia, e eu ia lá, me medicava e tudo bem, melhorava. Só que isso sempre vai somatizar, sempre vai acontecer, porque tem que tratar a causa daquilo, né? O que está acontecendo, como que faz, né? Não só a medicação, não só tomar um remédio, enfim. Então, igual dos outros sintomas também, cada um tem uma forma, né, de entender o porquê que acontece. Bom, então por isso é tão relevante achar essa raiz do problema, identificar o que está acontecendo, para conseguir gerir melhor essas emoções, porque não tem como a gente evitar problemas, assim, muitos não, alguns sim, mas tem coisas que não estão sob nosso controle. Então na nossa vida a gente vai se deparar com adversidades, com conflitos, com tomada de decisões, então a gente vai precisar disso. Só que a questão é como que eu vou lidar com o problema. Como é que eu vou lidar com uma mágoa? Então, quando a gente não consegue controlar essas emoções que são geradas, é como se o nosso corpo fosse recebendo diariamente uma carga muito forte. Em algum momento ele acaba entrando em colapso e aí começam a aparecer as doenças, as dores no corpo. Então é muito importante a gente tentar não achar que isso é errado, é ruim, porque está sinalizando, de certa forma, essa somatização está sinalizando que algo não está ok. Então é um sinal de alerta para você parar, repensar, ver o que você anda fazendo, o que anda acontecendo na sua vida, as decisões que você anda tomando, como que isso vem te afetando. E é tão difícil porque muitas vezes as pessoas que convivem com a pessoa que sofre somatização, às vezes ela passa a encarar isso como, não sei, fingimentos, exageros. As pessoas não valorizam, né, a saúde mental. Então, de acordo, né, com o tempo, as coisas vão acontecendo e o nosso corpo vai sinalizando. Vai sinalizando sempre, só porque a gente não vai percebendo, vai simplesmente ignorando e aí vai afetando. Afeta, vem as consequências, né, do nosso corpo. Então, cada corpo reage de uma forma. O meu foi a questão da alergia. Tem outras pessoas que né, vômito, diarreia, intolerância alimentar, né, às vezes nem come, falta de ar, a dor de cabeça. Então, cada corpo vai reagindo de uma certa forma. Sim. E acaba que o nosso corpo ouve tudo que a nossa mente diz, assim. Se for pra falar, se for pra pensar direito, até aquelas emoções que a gente reprime e às vezes acha que não, tá tudo bem, não foi nada. Chega um ponto que aquilo ali acaba rompendo talvez aquela máscara que tá tudo bem e, né, de certa forma, não tem como a gente fugir. Por isso que é tão importante você saber o que sente, saber gerir suas emoções, lidar com o que acontece na sua vida e não fugir, não ignorar ou fingir que está tudo bem. Às vezes é necessário sentir um desconforto ali, mas que vai te livrar
de algo pior que possa acontecer depois de, não sei, de 1 mês, 2 meses, ou até mais tempo. Tem pessoas que a somatização, ela ocorre num acúmulo de situações que acontecem por anos. E aí começa a se manifestar. Exatamente isso. Nosso corpo é muito inteligente. Muito. Então, é importante a gente se cuidar, sim. Cuidar do nosso corpo, da mente. Ter hábitos saudáveis. Pensar positivo, assim. Porque aquele pensamento negativo, aquela desorganização mental, desorganização até no ambiente, né? Isso tudo afeta. Tudo afeta. Pode ser que não afete agora na sua vida, mas a longo prazo afetará. Então, é se cuidar. O fato da gente estar sempre falando sobre diversos assuntos que acaba que chegando na conclusão do mesmo, de saúde mental, de cuidados, de hábitos saudáveis, mas é a realidade, o ponto-chave, né? A receita principal da nossa vida, de se cuidar, porque esse é o nosso propósito, né? Bom, então é muito importante cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, é muito importante. Só que aí, até pelo fator cultural mesmo, muitas vezes a gente acaba minimizando os efeitos de abalos psicológicos. Então a gente acaba, como eu comentei, né, às vezes ignorando, às vezes tentando evitar aquilo, só que ele só acaba achando uma outra forma de se manifestar. Então, eu gostaria de deixar uma pergunta para que vocês pensassem, refletissem em cima dela. Isso no momento que vocês tiverem ok para pensar, tirar um tempinho mesmo para olhar um pouco para si, para a história de vida de vocês e se questionarem quais sofrimentos psicológicos não resolvidos que você tem, né? Se existe algo aí que está mal resolvido, que você às vezes ignora, mas percebe, né? Até se você identificar alguns desses sintomas que a gente trouxe, que a Tamires falou, tentar prestar um pouco atenção. Será que esses sintomas realmente são apenas físicos? Ou tem algo ali por trás desse sintoma? Né? Será que é uma somatização de algo que já aconteceu, mas que ainda está aí presente de alguma forma? Então, gente, ficamos por aqui e até o próximo episódio.